Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Daniel Martins. A vida não é fácil, mas existem momentos mais difíceis do que outros. Durante o tempo em que desempenhei as funções de deputado municipal da Assembleia Municipal de São Pedro do Sul, uma das conclusões que mais me custou tirar foi a fraca participação dos cidadãos na política local. Foram raras as vezes em que estiveram mais do que 2 ou 3 pessoas a assistir aos trabalhos, e foram sempre as mesmas, verdadeiros resistentes. Foram raras as vezes em que alguém do público solicitou intervenção. Falando de memória, não terão sido mais do que 2 ou 3 ao longo de 4 anos. Será fácil, como vejo alguns fazer, culpar os outros. Culpar os cidadãos pelo seu afastamento face à política, mesmo da política local, que lhes diz ou deveria dizer respeito de forma mais direta. Será mais fácil culpar os pais por não incutirem consciência cívica e política aos seus filhos. Será mais fácil culpar os professores por não serem capazes de criar interesse pela política aos seus alunos. Todas estas possibilidades podem ser verdadeiras, mas os principais culpados são os agentes políticos, os que fazem a política e que a implementam. Recentrando o tema, os principais culpados pela fraca adesão do público às Assembleias Municipais são os deputados municipais. Fui eu, enquanto exerci tal função. Foram todos os outros que lá estiveram nessa altura. Isso não significa que não tenhamos trabalhado, que não tenhamos todos dado o nosso melhor, mas tão só que não conseguimos mostrá-lo de forma direta, ao vivo, se preferirem, o trabalho que então se fez. Esta introdução em jeito de desabafo insere-se num problema mais vasto que se vive atualmente, a fraca adesão e o pouco interesse que a política em geral desperta na população. Trata-se de um problema que se tem vindo a tentar combater de várias formas, em especial o Partido Socialista, com as várias iniciativas que visam a sua resolução. Veja-se o caso das primárias que o Partido Socialista implementou para a escolha do candidato a primeiro-ministro. Podemos não simpatizar com a ideia, de tão estranha que é a nossa realidade, mas havemos de concordar, até pelos resultados alcançados, que é uma forma da população intervir mais. Veja-se o caso da possibilidade dos cidadãos em geral poderem discutir e contribuir para a elaboração do programa com que o Partido Socialista pretende ir a votos nas próximas legislativas. Veja-se, aqui mais perto, as Assembleias Municipais de São Pedro do Sul, que tendo sido deslocalizadas em várias freguesias, para mais perto dos eleitores, para que possam participar na sua freguesia sobre assuntos da sua freguesia e do seu concelho. Veja-se os encontros abertos promovidos pela Assembleia Municipal de Oliveira de Frades, o último dos quais sobre o Parque Industrial do concelho e o seu futuro. Deixei para o último um outro mecanismo, que, felizmente, tem sido cada vez mais usado por todo o país e agora também em São Pedro do Sul, o orçamento participativo. Ficou para o último, não porque seja menos importante, mas porque é sobre ele que pretendo falar. Ao contrário do que ouvi recentemente neste painel, da parte de um outro comentador, que por sinal respeito e por quem tenho estima e amizade, o Mário Almeida, o orçamento participativo não é uma moda, tampouco um gesto de faz de conta. E isto independentemente das verbas que a eles estão afetas, pois o que está em causa é o contributo cidadão para a vida do seu concelho. Os projetos de pouca monta são por vezes aqueles que mais dizem às populações. Não se trata, portanto, de cumprir apenas promessas eleitorais, mas, já agora, se também servirem esta função, ótimo, é que os programas eleitorais e as promessas eleitorais são mesmo para cumprir, ainda que alguns se esqueçam deste pormenor. Houve, no entanto, um ponto na crónica do Mário Almeida com que concordei de imediato, aquele em que referiu que a resolução do divórcio entre os eleitores e os eleitos se faz com bons programas eleitorais. Sem dúvida que sim. Totalmente de acordo. Ressalvo apenas um facto. Os bons programas apenas farão a diferença e apenas contribuirão para aproximar os eleitos dos eleitores se forem lidos. A este propósito, e a par da fraca adesão do público à vida política, lembro um outro episódio ocorrido na Assembleia Municipal do anterior mandato. Discutia-se a divisão administrativa do país, concretamente o número de municípios e freguesias. Tratava-se
à época, de agregar freguesias, como de resto vai acontecer. Se não estou em erro, apenas eu e a doutora Esther Vargas concordávamos com tal agregação, estando os demais deputados contra, inclusive os do PSD. O problema, quanto a estes, é que a dita agregação vinha inscrita no programa eleitoral que conduziu o PSD ao governo e que, por isso, suponho, todos aqueles deputados tinham votado, certamente sem o ler. Até para a semana. Discurso direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso direto. Opinião que conta.